Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo da costura desse vestido, que é um vestido num comprimento curto, um pouquinho acima do joelho. Ele é um modelo todo justo no corpo, tá? Então desde a partezinha do corpo superior até a parte da saia, apesar de aqui na parte da região do busto frente ele ter ali um franzido na região de ombro, ele tem um pouquinho de volume ali porque a gente não tem recorte de busto, mas é um vestido com decote profundo e uma manga bem volumosa. Para fazer esse modelo eu usei um tecido de chifon bordado, que é lá da Tela Tecidos. Eu vou deixar o link do tecido aqui embaixo para você, caso você queira adquirir. Ele ainda está disponível para vocês. E para o forro dessa peça eu usei um crepe, mas vocês podem usar qualquer outro tecido plano para fazer a parte forrada desse vestido. Se você estiver trabalhando com um tecido que não tem transparência, que é o meu caso, aí você não precisa nem forrar a peça, tá? Eu sugiro só forrar a parte do centro-frente por conta do decote, para ele ficar bem limpinho, tá? Aí no decote e costas você pode fazer acabamento de bainha normalmente ou debrum rebatido. O molde pronto desse vestido você já encontra também disponível à venda lá na minha loja de moldes. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês da grade completa, caso você queira adquirir a grade do PP ao GG desse modelo. E também vou deixar disponível aqui para vocês o link, caso você queira adquirir apenas um tamanho desse molde, tá? Tem essa opção também lá na loja. Então é isso, eu espero muito que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me acompanhar nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. E agora bora conferir o passo a passo. Todas as partes do vestido já estão aqui na mesa. Eu tenho aqui a partezinha da costa com forro, partezinha da saia, frente, costas e forro. Aqui eu tenho uma das mangas sem estar montada e eu tenho aqui essa manga que eu já montei, que eu fiz aqui o franzido localizado na cabeça de manga, fiz o franzido localizado da boca de manga e já apliquei o debrum manual nessa boca de manga como acabamento, tá? Sempre que a gente vai aplicar debrum manual, precisa ser com a peça em aberto ainda. Então, como eu não fechei lateral dessa manga, eu consigo aplicar esse debrum manual ou debrum em aparelho, tá? Então, eu vou montar agora com vocês, de início, a outra manga, para vocês saberem o processo. Então, aqui eu vou pegar a parte do forro, que vai ser posicionado para cá, pique de cava, agora é invertido, é espelhado com essa outra que eu montei. Eu vou encaixar o meu tecido principal em cima aqui da parte do forro. Eu tenho, ó, o mesmo pique de cava, os piques eles casam certinho, tá? Tanto do tecido principal quanto do forro. Eu tenho o pique ali na cava e tenho os piques aqui que é pra franzir essa cabeça de manga. E o pique central, que esse pique do centro, ele é pra gente localizar depois ele na costura do ombro. E eu quis fazer essa peça toda forrada, inclusive manga, por conta desse detalhe, tá? Então, ele tem esse detalhe bem bonito, que esse tecido ele é todo bordado e, ó, ele aqui, ó, transparente na minha pele. E eu acho que ele vai dar muito mais vida e valorizar esse bordado estando forrado, tá? Então, por isso eu optei por forrar a peça total. E aqui a gente pode colocar alguns alfinetes para segurar essas duas camadas de tecido. E agora eu vou lá para a máquina reta. Na cabeça de manga, de pique a pique, eu vou soltar primeiramente o ponto da minha máquina no maior número que eu tenho, que na minha é o ponto número 5. Vou iniciar com o retrocesso aqui desse pique e finalizo aqui no outro pique sem dar o retrocesso e deixo solto um pouco de linha que é para eu conseguir manipular o franzido na cabeça de manga. Mesma coisa eu vou fazer aqui na parte da barra, tá? Dessa boca de manga. Vou dar retrocesso no ponto inicial e finalizo sem retrocesso, deixando linha também para a gente conseguir manipular o franzido da boca de manga. Vou fazer isso lá na máquina reta com o ponto maior regulado na minha máquina. Então, eu vou pegar aqui o lado que não tem retrocesso, vou puxar uma das linhas, ó, e vou franzir até chegar na medida de 7 centímetros. Lembrando que cada tamanho tem uma medida e tá anotado no molde, tá? Se você adquirir o molde da minha loja.
Então aqui chegou na medida de 7, agora eu vou dar um nó aqui para segurar esse franzido localizado. E o mesmo agora eu vou fazer na boca de manga, só que aqui eu tenho que deixar um franzido localizado de 22 centímetros. Agora, para essa boca de manga, eu vou precisar aplicar o debrum manual. Então, eu aproveito que eu ainda não fechei a lateral da manga e consigo aplicar aqui o debrum manual. Nesse caso, eu vou usar essa tira. Ó, é um retângulo que eu cortei na largura de 3 centímetros com a medida aqui, ó, um pouquinho maior do que ficou o meu franzido localizado. Então, aqui eu tenho um franzido localizado de 22 centímetros pronto. Você pode cortar essa tira de debrum com uns 24 centímetros, 26 centímetros, tá? E agora eu aplico ele pelo avesso da minha peça. Coloco ele aqui bem certinho, ó. Se quiser, pode pôr alguns alfinetes ou alinhavar. E eu vou lá para a máquina reta passar uma costura aqui para unir o debrum manual nessa boca de manga franzida com a distância de meio calcador. Apliquei a minha tira aqui de debrum, ó, ficou desta forma. Agora fica essa sujeirinha, ó, entre essa parte aqui, que é pra gente envolver essa sujeira e dar o acabamento do debrum manual. Então, aqui o que eu faço é dobrar uma vez assim, e eu venho com essa outra dobra, ó, por cima aqui dessa costura que eu acabei de fazer, que é pra gente realmente dar o acabamento nessa partezinha aqui, ó. Então, venho com o debrum dobrando aqui e aplico ele sobre a costura que eu tenho aqui, ó, tá? E vou lá na máquina reta e rebato uma costura na máquina reta pra fixar esse debrum e finalizar ele, tá? Então, ficou assim o debrum aplicado na boca de manga, ó, sobre o franzido para dar o acabamento. Vou deixar essa manga de ladinho e eu vou montar com vocês essa parte aqui da frente, que tem a partezinha do forro. E teremos aqui franzido localizado no ombro e nessa parte de baixo. Desse outro lado aqui, ó, o outro lado frente, que é essa aqui, eu dei acabamento aqui no decote e costas e apliquei a minha manga na cava. Então, ela vai ficar basicamente assim, ainda não fechei essa lateral, vou fechar com vocês. Mas agora a gente vai montar primeiramente a partezinha da frente. Então, eu peguei aqui parte de frente com forro, vou posicionar direito com direito, decote com decote, ombro com ombro, e eu vou lá para a máquina reta, vou passar uma costura aqui para fechar esse decote, para dar acabamento no decote. Então, vai ser uma distância aqui de 1 centímetro na parte de decote. Retrocesso no início e no final, lá na máquina reta. Agora eu vou abrir a minha parte das costas dessa forma. Essa partezinha da costura eu vou jogar pro lado do forro. E aqui do lado direito, ó, eu vou passar um pesponto, tá? Pra segurar essa sobra aqui, essa margem de costura pro lado do forro. Passo uma costura lá na máquina reta com a distância de meio calcador. Ó, então fiz o pesponto aqui. E também já vinquei lá no ferro, eu virei ele dessa forma, passei o ferro, ó. Fazendo esse pesponto pro lado do forro, não corre o risco de ficar repuxando o tecido aqui do forro, tá? Pra parte do decote. Então, por isso que eu faço dessa forma. Agora, aqui na região do ombro, eu tenho 2 piques, ó. Um pique daqui até aqui, que é pra franzir, fazer um franzido localizado na região do ombro. E eu tenho também, ó, 2 piques, ó, daqui até aqui, que é para fazer o franzido localizado na região aqui da parte do busto. Então, aqui vai ficar um franzido de 4 centímetros e aqui um franzido localizado de 6,5 centímetros. Vou para minha máquina reta, vou colocar o meu ponto no mais largo, que na minha máquina é o número 5, e vou passar uma costura dando retrocesso no início aqui e finalizando sem retrocesso, deixando linha solta, que é para eu conseguir manipular o franzido localizado, tanto nessa região do ombro, tanto aqui na partezinha do busto.
Ó, lembrando que todos os moldes da lojinha, todos os tamanhos têm a informação de quanto franzir, tanto no ombro quanto na região aqui do busto, tripiques. E cada tamanho vai ser uma medida diferente porque tem a gradação. Então aqui, como eu tô fazendo um tamanho P, eu vou franzir na região do ombro, deixando pronto com 4 centímetros. Então eu pego uma das linhas, ou a de cima ou a de baixo, vou puxar. E vou medir com a fita métrica até chegar na medida de 4 centímetros. Ficou assim. Agora eu faço a mesma coisa aqui, ó, nessa parte de baixo. Só que aqui o franzido localizado é para ficar pronto com 6,5 centímetros. Franzi, agora esse resto de linha eu faço alguns nós só para segurar esse franzido localizado. Agora eu vou deixar a frente aqui de lado um pouquinho, vou pegar a parte das costas e aqui eu vou posicionar direito com direito, ó, direito do meu tecido principal com direito do forro, decote com decote, ombro com ombro. E agora eu vou lá para a máquina reta, volto o meu ponto para o número que eu estou trabalhando na minha peça, que é o 3,5. E vou passar uma costura aqui no decote com a distância de 1 centímetro. Agora aqui na parte do decote, eu vou fazer como eu fiz na parte da frente, ó. Vou jogar a margem de costura para a região aqui do forro. E vou passar uma costura aqui, ó, nessa parte do decote no forro, com a distância de meio calcador. Agora eu vou posicionar aqui direito com direito, ó. Desta forma. E essa parte do ombro costas, eu vou colocar aqui tecido principal com tecido principal. Essa parte do forro, ela vem aqui por trás, ó, na região de ombro. A gente vai fazer como se fosse um sanduichinho, embutindo o ombro frente entre a parte do tecido principal e do forro do ombro costas. Vai ficar desta forma. E agora eu vou lá na máquina reta e vou passar uma costura aqui com a distância de 1 centímetro para unir esse ombro. Agora aqui eu vou aplicar a minha manga. Então, eu tenho aqui o pique, ó, aqui é lado frente, lado costas. Eu tenho aqui esse pique que indica que é posicionado para cava frente, ó. Quando eu posicionar direito com direito, vocês vão ver que o pique ele tá pro lado da cava frente. Então aqui já tá tudo certinho. E eu preciso, ó, ir acertando essas duas camadas de tecido bem certinho aqui com as camadas de tecido da cava, tá? Tanto cava frente quanto costas. Vou colocar alguns alfinetes para segurar. Agora eu vou lá para a máquina overlock passar uma costura para unir manga na cava e em seguida uma costura com a distância de meio calcador na máquina reta. Bom, então ficou assim. Desse outro lado eu já fechei a lateral, ó, da minha peça, tá? Tanto parte de corpo como parte de manga. E eu vou fazer esse outro lado aqui com vocês. Então aqui eu vou virar minha peça pro lado avesso, posicionando o lateral do corpo aqui, direito com direito. Posiciona, se você estiver trabalhando com as 4 camadas de tecido, do tecido principal e forro, posiciona bem certinho, pode colocar alfinetes. E agora eu vou lá para a máquina overlock, vou passar uma costura aqui para fechar toda essa lateral até a parte aqui da manga e depois eu passo uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador. Ó, ficou assim, agora eu vou virar minha peça aqui para o lado direito. Já trabalhei aqui um dos lados da parte da saia e cos. E agora eu vou fazer o outro lado com vocês, tá? Então aqui eu tenho o lado da frente, ó. Apliquei o cos, apliquei a saia, toda forrada. E vou fazer a outra parte aqui com vocês. Então o primeiro passo aqui vai ser pegar o cos. Então aqui eu tenho o cos frente, o cos costas. Se você tiver dúvida de qual parte vai encaixar na cintura do corpinho superior, é só você pegar o molde e posiciona aqui, ó.
Então, essa parte, ela é voltada pro corpinho superior, tá? E aqui, ó, lateral das costas, lateral do cos, ele encaixa aqui bem certinho. Então, vou posicionar lateral com lateral. Aqui eu vou pôr direito com direito desse tecido principal. E essa parte aqui, como ela vai ficar por dentro, aparente aqui nessa parte que é transparente, eu vou posicionar também dessa forma, ó, direito com direito, porque daí fica a parte limpa e não sujeira de overlock aparecendo aqui pela parte transparente, tá? Do tecido principal. Então, vou posicionar dessa forma, direito com direito, e vou pôr um alfinete aqui também. Agora, eu vou lá pra máquina overlock, vou passar uma costura para fechar essa lateral do cos e em seguida uma costura na máquina reta com a distância de meio calcador. Agora, eu vou pegar aqui a parte do corpinho superior do meu vestido. Vou colocar assim, ó, essa parte da cintura e eu vou posicionar aqui, ó, direito com direito, da partezinha aqui do cos com o corpinho. Eu vou pôr um alfinete aqui só nessa costura da lateral. E aqui, ó, na parte das costas eu separo essa partezinha aqui da cintura desse corpinho transparente, que é do tecido principal. E aqui, como a gente costura essa parte de franzido, não tem como separar. Então, aqui a gente vai pegar, ó, a cintura, pegando essas duas partezinhas, parte de tecido principal e parte de forro. E agora a gente vem aqui com a parte do forro desse cos. Então, eu também vou posicionar aqui. Aqui, ó, essa parte da costurinha fica pra parte do forro. Porque depois que a gente voltar esse cos pra cá, essa parte limpa aqui da costura, da lateral do cos, vai ficar voltada pro tecido principal. Então, aqui eu posso alfinetar esses três juntos aqui. E agora, essa partezinha aqui na parte da cintura costas, no cos, ó, ele pega separado também, tá? E aqui ele já pega junto, ó, as três camadas, tá? Na verdade, 4, porque aqui a gente no corpinho superior tem a parte de tecido principal e forro. E aqui vem a camada do cos do tecido principal e camada do forro. Agora, eu vou lá pra máquina reta. Eu vou passar uma costura, ó, pra unir essa partezinha aqui, pegando as 4 camadas, até a costura lateral. E depois, eu já separo lá na máquina reta, aí eu termino aqui com retrocesso, corto a minha linha e depois eu passo separadamente, ó, a parte de tecido principal, que é essa partezinha aqui, uma costura com a distância de meio calcador e uma outra costurinha aqui na parte do forro, ó, separando essa parte de cintura da região das costas, tá? Agora aqui eu passo separadamente, ó. Agora eu vou montar a parte da saia, então eu vou posicionar aqui, ó, lateral dianteiro com lateral traseiro, e vou pôr direito com direito, tá? E vou colocar alguns alfinetes aqui para segurar essa lateral. E vou fazer a mesma coisa aqui com a parte do forro, ó, também vou posicionar aqui direito com direito e lateral com lateral. E agora eu vou lá para a máquina overlock, passar uma costura para unir essa lateral tanto do tecido principal quanto do forro e em seguida uma costura com a distância de meio calcador na máquina reta. Agora eu vou posicionar aqui a parte da saia nesse cos. Então, o que eu vou precisar fazer aqui vai ser abrir desta forma, ó. Vou aplicar minha saia aqui direito com direito, parte de cintura da saia com a parte aqui da cintura do cos. Então, vou virar ela pra cá. Posiciono aqui lateral, costura de lateral da saia com a costura da lateral do cos.
E vou colocar alguns alfinetes aqui. E vou aplicar essa parte da saia aqui do forro, ó. Ela vai ficar pronta depois assim, ó. Essa parte do acabamento, ó, voltada aqui pro lado direito da peça. Então, eu vou posicionar ela assim, vou pôr aqui também direito com direito, cintura da saia com cintura do cos. Agora, eu vou lá na máquina reta e vou passar uma costura aqui para unir a parte da saia no cos. Mostrei pra vocês, então, costurando essa parte da saia e no cos aqui, ó, e a parte do forro foi igual, tá? É que eu não filmei, então, mas eu repeti o mesmo processo, passei na máquina reta. O que eu vou fazer lá na máquina overlock agora é só passar uma limpeza aqui, ó, por conta dessa sujeira, pra não ficar muito aparente do lado aqui direito da peça, tá? Ó, tá vendo? Então, eu vou lá pra máquina overlock, vou passar uma costura aqui. E essas duas partes que estão separadas, então eu venho com o overlock aqui, eu vou dar continuidade pro forro e depois eu pego e passo essa partezinha aqui separada, tá? Na over. Só pra realmente dar uma limpeza aqui nessa sujeirinha de margem de costura. Ó, o que eu fiz em uma das partes aqui já foi pegar esse centro-frente, passar uma limpeza, ó, na overlock, tá? Passei aqui, fiz a parte do forro. E também eu fiz o mesmo processo aqui, ó, na parte do centro-costas, ó, separado, tá? Então, fiz aqui na parte do forro e na parte de tecido principal. Eu vou fazer nessa outra parte aqui com vocês, então vou lá pra máquina overlock, vou passar um chuleado todo aqui na parte do centro-costas, ó, venho no tecido principal e depois passo aqui pela parte do forro, até chegar lá na parte da barra. E o mesmo eu faço aqui na parte, ó, do centro-frente, tá? Passo uma limpeza na máquina overlock aqui total. Já estou aqui com o centro-costas, ó, voltado aqui pra cima, e eu peguei o meu zíper, que aqui eu vou aplicar um zíper de 50 centímetros, tá? Eu optei por um zíper que chega até aqui na região de altura alta, né, que é a altura do meu quadril, pra facilitar vestir essa peça, já que ela é uma peça toda colada no corpo. Então, aqui eu vou abrir ele desta forma, vou colocar zíper direito com direito aqui, porque, ó, eu pego essa perninha daqui, ó, posiciono aqui na parte do forro. E eu vou costurar ela primeiro nesse tecido principal, depois eu venho fazendo o acabamento aqui com a parte do forro, que eu acho que é um jeito mais fácil. E aí é um jeito diferente de eu ensinar vocês a aplicar o zíper invisível também, tá? Então eu vou pôr alguns alfinetes aqui, ó, só no tecido principal. Se você preferir alinhavar esse zíper invisível, pode também, tá? Ó, na máquina reta eu vou aplicar esse tipo de calcador que é para zíper invisível. E lá na máquina reta eu venho, ó, deixei bem aqui o final do zíper, bem no início aqui do decote. Eu vou passar esse meu calcador bem empurrando esse dentinho para realmente o zíper ficar super invisível. E depois eu venho aqui fazendo o acabamento com a parte do forro, para deixar essa parte do zíper invisível embutido entre tecido principal e tecido do forro. Not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Costurei aqui. Agora eu venho com essa parte aqui do forro, ó, por cima, para eu passar o meu calcador aqui, ó, tá? Pra gente embutir essa partezinha entre tecido principal e tecido de forro. Aqui o que eu posso fazer, ó, é com essa partezinha do zíper, dar uma empurrada nela aqui pra lateral. E eu venho com essa parte do forro toda aqui por cima do tecido principal. Aqui a gente já consegue sentir o dentinho do zíper, tá? Se quiser pode colocar alfinetes, eu vou colocar alguns aqui pra segurar.
E agora eu vou lá pra máquina reta e passo uma costura com o mesmo calcador, tá? Na minha máquina. Passo uma costura desde aqui de cima, ó, e vou passando bem do ladinho também do dentinho do zíper. Ó, aqui eu fechei o zíper, agora eu vou abrir de novo. Então aqui já está aplicado, ó. Tá limpo aqui por dentro também. Agora eu vou colocar essa perninha direito desse zíper com o direito aqui da parte do tecido principal. E agora eu vou lá para a máquina reta, vou fazer o mesmo esquema. Venho com o meu calcador bem encostado aqui no dentinho para o zíper ficar bem visível. E agora eu faço o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Vou pegar aqui, ó, nessa partezinha de sobra de zíper, na parte superior, eu vou jogar ele aqui pra lateral e venho com o meu forro aqui por cima, ó. E vou colocar alguns alfinetes aqui também pra segurar. E agora eu vou lá pra máquina reta e vou passar uma costura aqui, vou sentindo o dentinho do zíper desse lado e passo a costura bem encostada nele. Agora que eu apliquei o zíper, vou fechar aqui pra vocês verem, ó. Ficou desta forma. Eu vou fechar o restante aqui do centro costas. Então, aqui eu vou posicionar essa parte do tecido principal direito com direito. Eu volto para minha máquina, o calcador comum, e eu vou passar uma costura na máquina reta com a distância aqui de 1 centímetro da barra, até encontrar aqui aonde eu finalizei a costura do zíper. Faço isso no tecido principal e aqui na parte do forro também, ó. Posiciono aqui direito com direito, ó. Aí eu vou fazer para esse outro lado aqui. Forro eu faço para cá e a parte do tecido principal eu faço para lá. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Agora, antes de finalizar aqui o centro-frente, eu já vou fazer o acabamento aqui da barra, tá? Como eu já tenho a limpeza aqui do centro-frente, ó, desse lado e do outro lado, então a gente já tem limpeza de overlock nessa beiradinha. Na parte do forro, eu vou virar aqui pro lado de dentro da peça, 2 dobras dessa forma, ó, 2 dobras de 1 centímetro, e vou rebater uma costura lá na máquina reta, tá? Pra formar a bainha. E nessa parte aqui do tecido principal, vou fazer o mesmo processo. Vou dobrar 2 vezes aqui também, ó, de 1 centímetro, e vou rebater uma costura também lá na máquina reta para formar a bainha do tecido principal. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming. Agora eu já fiz aqui as azelhas manuais que eu vou colocar no centro-frente. Esse meu centro-frente ele vai ser fixo. Então, essa questão de azelha, botões, fica opcional. Caso você não queira, você pode até cortar esse centro-frente, esse cos
todo na dobra do tecido, fazer inteiriço, parte de cos frente e parte de saia frente, porque a gente já tem o zíper nas costas, tá? No meu caso, eu quero colocar para ficar um detalhe a mais. O que eu acredito até que não vai ficar tão aparente os botões, por conta do tecido ser bem estampado, mas mesmo assim eu vou colocar os botões que eu vou forrar com esse tecido aqui do forro, tá? Tecido todo preto. E aí eu fiz as azelhas pretas também. E aqui eu tenho centro, frente e forro aberto. Eu já comecei a dobrar aqui na região do cos, ó. Eu fiz dessa forma, eu tenho aqui aberto. O que eu fiz foi dobrar assim 1 centímetro sobre o outro, tecido principal sobre a parte do forro. E eu fui posicionando as minhas azelhas, ó. Fecho ela assim e encaixei ela aqui, ó. Tá? Isso é o que eu tô fazendo desse lado aqui da saia. Coloquei só 2 por enquanto. Aí eu fiz as azelhas, cortei todas aqui com 6 centímetros. E eu vou fazer uma aqui com vocês, tá? Então eu peguei esse pedaço aqui de tecido, ó. Que quem comprou o molde da lojinha tem o molde já desse retângulo. É só, ele tá marcado como debrum manual para azelhas. E eu vou lá pra máquina reta, ó. Vou dobrar ele ao meio assim. E vou passar uma costura aqui com a distância de 1 centímetro na máquina reta. Ó, agora pra virar esse debrum pro lado direito, eu vou cortar aqui, vou fazer um pique, na verdade, sem pegar na costura. Vou pegar um alfinete de segurança, dobro assim, passo meu alfinete aqui. E agora encaixo ele dentro da tira de debrum, para ir desvirando essa tira pro lado direito. Ficou assim. Aí o que eu fiz foi cortar essas tiras com 6 centímetros, essas azelhas. Como eu já cortei essas aqui na medidinha correta, vou usar uma aqui, ó, como medida. Então, eu coloco aqui do lado e corto aqui, ó. Que já é para os botõezinhos pequenos, tá? Agora, para facilitar a visualização, vou puxar aqui esse meu centro-frente para cá, ó. Para vocês visualizarem eu encaixando essas azelhas. Aqui, de uma azelha para outra, tá dando uma distância de 1 centímetro, tá? Então, é o que eu vou fazendo, ó. Vou dobrando esse centro-frente. Pego a azelha, faço dessa forma, ó. Coloco aqui uma perninha em cima da outra e vou encaixando aqui com a distância de 1 centímetro. Encaixo, ó, deixo aqui também cerca de 1 centímetro de azelha pra abotoar o botãozinho, tá? Vou encaixar essas azelhas até o final ali na região da barra. This life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. E pra finalizar aqui a última azelha, como eu não tenho mais parte de forro, ó, pra embutir a azelha entre o forro, vou fazer ela assim. Aqui eu vou encaixar ela por dentro aqui da dobra. E aí depois a gente vem com essa dobra assim, ó. Aí ela fica aqui, ó, por dentro dessa dobra, ó, pra dar acabamento, tá? E agora eu vou lá pra máquina reta, vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha pra fixar essa azelha entre parte do tecido principal e parte do forro. E agora, para finalizar, eu vou dar acabamento aqui nessa vista. Vocês podem entretelar. No meu caso, eu não vou entretelar, eu vou dobrar ela, ó, uma vez assim. Vou passar uma costura na máquina reta aqui para dar o acabamento primeiro nessa parte das pontinhas. Então, vou lá para a máquina reta.
E agora eu viro aqui pro lado direito, essas duas pontas. E o que eu vou fazer aqui vai ser dobrar mais uma vez, ó. Então, ela vai ficar uma tira bem grossinha. Se você quiser, pode fazer dessa forma. Mas se você preferir, pode deixar ela inteira assim, entretelada, tá? Que também dá certo. Então, aqui vou puxar esse centro-frente pra vocês visualizarem. E aqui eu vou dobrar ela aqui, ó. E vou encaixar ela aqui por dentro. Só de eu dobrar ela 2 vezes assim, ela já vai ficar bem grossinha, por isso que eu não vou entretelar. Eu só vou vincar ela no ferro para ficar mais fácil de encaixar no centro-frente. Então, dobrei dessa forma, ó, e vinquei lá no ferro, porque daí facilita encaixar ali no centro-frente. Então, aqui essa parte que tá sem acabamento aqui desse lado, a gente vai encaixar dentro aqui do centro-frente. Aqui a gente faz o mesmo esquema da azelha, ó, vou dobrar 1 centímetro sobre 1 centímetro do tecido principal sobre o forro. E eu encaixo aqui dentro. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. E agora eu vou lá pra máquina reta e passar uma costura aqui nessa beiradinha, ó, pra fixar essa vista entre o tecido principal e forro. E essa é a ideia, que fique só uma beiradinha na minha peça, tá? Assim eu preferi, porque daí eu vou aplicar os meus botões forrados bem aqui, ó, rente nessa junção do tecido principal e da vista. E depois eu vou fechar esse meu centro-frente abotoando as elhas com o botão forrado. Sei que aqui fica um pouquinho difícil para vocês enxergarem, ó. Mas a vista tá aqui. Depois eu vou colocar meus botõezinhos bem aqui em cima, ó. E vou fechar dessa forma, tá? E aí, por dentro, como eu falei pra vocês, eu coloquei zíper invisível nas costas. Então, essa parte da frente não precisa ser funcional, mas é opcional também. Se você quiser deixar ele com a opção de você fazer a abertura aqui pela frente, pode. Mas no meu caso, eu vou alinhavar essa vista, ó, nessa parte aqui do forro, tá? Vou fazer todo um ponto invisível só pra deixar alinhavado e fixo esse centro-frente. E é isso, eu espero muito que tenham gostado desse passo a passo. Os moldes prontos desse vestido você encontra na descrição aqui do vídeo. A gente se vê na próxima aula. Beijos e até lá!